Eu só percebi que estava entrando numa armadilha quando já era tarde demais. E a voz da minha filha, que eu pensei ter ouvido, na verdade, vinha de alguém que queria me ver morta. Meu nome é Teresa. E até hoje me pergunto como meu coração não parou naquele instante. Não tem como explicar a sensação de atender o telefone depois de 5 anos de silêncio. Ouvir a voz da sua filha e acreditar, com toda a esperança do mundo, que finalmente vocês terão uma nova chance. Às vezes, a gente se agarra até o fiapo mais fino de amor, achando que dessa vez vai dar certo. E eu me agarrei. Mas ninguém me contou que aquele telefonema não era um abraço. Era uma isca. Ninguém me avisou que por trás da promessa de uma reconciliação havia um plano tão frio, tão cruel, que até hoje eu sinto a garganta fechar quando lembro. E se eu tivesse entrado naquela casa naquele minuto, talvez você nem estivesse ouvindo essa história agora. Tudo começou com um aviso desesperado, daqueles que fazem a alma estremecer antes mesmo de entender o porquê. E é justamente aí que minha vida virou de cabeça para baixo. Bem antes de eu descobrir que minha filha já não estava mais neste mundo. Eu ainda lembro do exato segundo em que desci do carro e senti o ar da fazenda pesar na minha pele, como se tivesse alguma coisa no vento tentando me avisar. Eu tinha acabado de estacionar, cheia de expectativa, com o coração batendo apressado como quem vai reencontrar um pedaço perdido da vida. E foi justamente nesse momento que ouvi passos correndo, rápidos, tão desesperados que ecoavam no chão de pedra como pequenos trovões. Quando virei, vi o rosto de Marta completamente transformado. Nunca tinha visto alguém tão pálido. Parecia que a alma dela tinha saído antes do corpo. Ela agarrou meu braço com tanta força que até hoje acho que não foi só a mão dela que me segurou. Foi Deus mesmo, usando qualquer coisa para me impedir de entrar naquela porta. Marta tremia, e não era de frio. Era medo puro, desses que fazem a visão ficar turva e o pensamento embaralhar. Dona Teresa, não entra, pelo amor de Deus, não entra nessa casa. A voz dela estava arranhada, como se tivesse passado a noite inteira chorando ou gritando. E naquele instante eu entendi que aquilo não era drama, não era exagero, era sobrevivência. O mais estranho é que eu ainda não sabia do que fugir. Minha cabeça tentava encaixar as peças, mas nada fazia sentido. Como assim não entrar? Minha filha me ligou, me chamou, disse que queria conversar, e agora alguém me dizia para voltar correndo? Um arrepio subiu pelas minhas costas como se alguém tivesse derramado água gelada. E mesmo assim, eu tentei manter a calma. Perguntei baixinho o que estava acontecendo, mas Marta só balançava a cabeça, como se as palavras fossem proibidas de sair. O desespero dela parecia maior que qualquer explicação. De onde eu estava, a casa parecia completamente normal. Linda, grande, silenciosa. Silenciosa até demais. Não dava para entender como aquele cenário tão organizado podia esconder algo tão urgente. É aí que a gente percebe como o mal sabe se disfarçar. Ele não chega com cara de monstro, não chega com trovão, não chega com alarme. Ele chega assim, quieto, e quando a gente percebe, já tá no meio dele. E por isso, o pavor de Marta me desconcertou. Ela olhava para a porta como quem olha para a boca de um lobo faminto. Ela tentou me puxar de volta para o carro e eu senti a mão dela suada, escorregando dos meus dedos. Vai embora, Dona Teresa, vai agora. A senhora não sabe o que está acontecendo. A respiração dela falhava como se estivesse fugindo fazia horas. E eu, mesmo sem entender, comecei a sentir meu coração disparar no mesmo ritmo. Meu corpo inteiro entrou em alerta. A fazenda, que minutos antes parecia só um lugar bonito, agora parecia engolir os sons, como se até os pássaros tivessem parado para observar o que viria. Foi então que algo dentro de mim, instinto, intuição, sei lá, me disse para não duvidar dela. O olhar de Marta não mentia. Ela não estava inventando, não estava sugerindo, ela estava implorando como quem pede ar. Naquele momento, eu percebi que a pergunta não era mais o que está acontecendo lá dentro, mas sim, por que alguém quer tanto que eu entre? E esse pensamento me atravessou como uma lâmina. Antes que eu pudesse reagir, Marta apertou meus ombros e disse:
Se a senhora entrar, não sai viva. E por um segundo, só um segundo, eu acreditei que minha própria vida estava sendo rifada ali naquela porta. O que eu não sabia é que aquele seria apenas o primeiro passo de uma verdade muito mais sombria. Uma verdade que eu jamais, nem nos meus piores pesadelos, teria imaginado sobre a minha própria filha. Quando o telefone tocou naquela quarta-feira de manhã, eu quase deixei a xícara cair da mão. Fazia tanto tempo que ninguém me ligava daquela casa que o simples som já mexeu comigo. Atendi sem pressa, achando que era alguma propaganda, mas bastou ouvir o primeiro "Mãe", para minhas pernas ficarem bambas. Era a voz dela, a voz que eu passei 5 anos imaginando, 5 anos tentando lembrar sem chorar. Parecia impossível, e ao mesmo tempo tão familiar que meu coração acreditou antes mesmo da minha razão entender o que estava acontecendo. Luísa falou como se não tivesse passado um dia sequer desde nossa última discussão. Disse que sentia minha falta, que queria conversar, que estava pronta para acertar o que ficou pendurado entre nós. Eu mal conseguia respirar. A saudade é traiçoeira. Faz a gente esquecer o orgulho, esquecer as feridas, esquecer até do que a gente prometeu não aceitar mais. E naquele instante eu só conseguia pensar que Deus estava me devolvendo a chance que eu tanto pedi. Era como se o tempo tivesse dado uma trégua para o meu coração cansado. Quando ela mencionou o jantar, minha alma quase saiu do peito. Ela dizia que queria me ver, que os meninos perguntavam por mim, que a família devia estar junta nessa época do ano. Eu não questionei. Não duvidei. Só senti um calor tão grande dentro de mim que parecia juventude voltando para o corpo. Era a promessa de reconciliação, o sonho de toda mãe que dorme com arrependimentos. E por isso eu aceitei na hora, sem pensar 2 vezes. Era como se meu mundo tivesse finalmente encontrado um ponto de luz depois de tanto tempo apagado. A ligação foi rápida, mas deixou um rastro enorme. Cada palavra, cada pausa, cada respiração dela soava exatamente como eu lembrava. Eu desliguei o telefone abraçando o aparelho contra o peito, como quem abraça uma lembrança. E fiquei ali parada, olhando para o nada, tentando absorver o que tinha acabado de acontecer. 5 anos. 5 anos sem ouvir a voz da minha filha, e de repente ela me chama de mãe de novo. Acredite, tem feridas que começam a cicatrizar só com uma palavra. Depois que a sensação inicial passou, eu comecei a imaginar como seria esse reencontro. Pensei nos netos que eu quase nunca vi crescer. Pensei nas conversas que poderíamos ter. Pensei nos pedidos de desculpa que talvez nunca viessem, mas que eu estava disposta a aceitar mesmo assim. Mãe é assim. Aguenta calada, perdoa sozinha, e quando recebe um pouco de amor, sente que ganhou o mundo. Eu me senti viva de novo. Sentir esperança nessa idade é quase como renascer. O que eu não imaginava, e isso ainda dói dizer, é que enquanto eu fazia planos para curar nossa relação, alguém do outro lado já tinha planejado como usar meu amor contra mim. A ligação que me trouxe tanta alegria era, na verdade, o primeiro fio de uma rede feita para me prender. E eu não fazia ideia de que estava caminhando, de olhos fechados, para dentro dela. No dia da viagem, acordei antes do sol. Parecia que meu corpo sabia que algo importante estava por vir. Preparei meu café com as mãos trêmulas, daquele jeito que a gente tenta disfarçar quando está animada demais. Enquanto mexia o açúcar, fiquei olhando a cozinha como quem olha um sonho prestes a se realizar. 5 anos esperando um sinal da minha filha. E agora eu ia reencontrá-la. A sensação era tão forte que parecia até juventude, pulsando de novo nas minhas veias. Escolhi minha roupa como se fosse para uma festa, algo simples, mas arrumado. E quando abri a gaveta, onde guardava pequenas lembranças dos netos, meu coração quase desmanchou. Encontrei o desenho que o Fernando me deu na última vez que nos vimos, e quase chorei. Coloquei na bolsa junto com os presentes que comprei para eles. Coisinhas simples, mas cheias de significado. Eu sabia que eles talvez nem lembrassem de mim, mas isso não importava. Só de abraçá-los já seria suficiente. A estrada até a fazenda parecia outra naquele dia. Até as árvores pareciam mais vivas,
como se a natureza estivesse torcendo por mim. Fui dirigindo devagar, respirando fundo, tentando controlar a mistura de ansiedade e esperança que me deixava ofegante. A cada quilômetro, eu repetia para mim mesma: vai dar certo dessa vez. Meu coração acreditava com uma força tão inocente que me dava até medo de estragar tudo com pensamentos ruins. Enquanto dirigia, imaginei 1000 versões daquela noite. Pensei na mesa posta, nos meninos correndo, na Luísa me abraçando com aquele jeito apressado dela, como se o mundo fosse sempre rápido demais. Imaginei até que talvez ela pedisse desculpas, mas logo cortei essa fantasia. Não porque eu não quisesse, mas porque eu sabia que a vida real não costuma ser tão perfeita assim. Mesmo assim, só o fato de estar indo já me fazia sentir uma paz que eu não sentia há anos. Quando parei no posto para abastecer, fiquei alguns segundos dentro do carro respirando fundo. Era como se meu corpo soubesse que aquela viagem carregava muito mais do que quilômetros. Carregava memórias, dores, expectativas e uma coragem silenciosa que eu nem sabia que ainda tinha. Eu queria chegar bem. Queria estar bonita, queria que minha filha me visse e lembrasse de quem eu era antes das brigas, antes dos julgamentos, antes dos silêncios. E assim, segui viagem, acreditando que aquela seria a noite que mudaria tudo. Eu não fazia ideia de que realmente mudaria, mas não da forma que eu sonhei. Enquanto eu avançava pela estrada, acreditando em recomeços, a verdade me esperava do outro lado, pronta para desmontar tudo o que eu havia construído dentro de mim. Mas naquele momento eu só sentia esperança, uma esperança tão grande que parecia caber no carro inteiro. Quando virei na estrada de terra que levava à fazenda, senti meu coração bater mais forte, como se estivesse finalmente prestes a atravessar a porta de um sonho antigo. A propriedade era imensa, cercada por árvores altas que balançavam devagar com o vento da tarde. Tudo parecia tão bonito, tão bem cuidado, que por alguns segundos me perguntei como algo tão cheio de vida podia ter ficado tanto tempo fora da minha rotina. Parecia até um lugar feito para reencontros, um cenário perfeito para um abraço esperado por anos. Só que a beleza do lugar não combinava com o silêncio que encontrei. Assim que desliguei o carro, percebi que não havia som nenhum. Nada. Nem passos, nem risadas de crianças, nem música vindo da casa. Só o vento passando pelas folhas. E aquele silêncio não era o silêncio normal de uma tarde tranquila no campo. Era um silêncio que parecia esconder alguma coisa, daqueles que deixam a gente com a sensação de que está sendo observada, mesmo sem ver ninguém. A casa, imponente e luxuosa, parecia maior do que eu lembrava. Janelas altas, portas de madeira escura, um jardim impecável. Mas ainda assim, algo estava fora do lugar. Não havia movimento, não havia alma. Eu dei alguns passos, devagar, tentando entender por que meu instinto estava tão inquieto. E quanto mais eu me aproximava, mais forte ficava aquela sensação incômoda de que alguma coisa estava profundamente errada ali. Chamei por Luísa, numa voz meio tímida, como quem tem medo de incomodar. Chamei pelos meninos também, mas só o eco da minha própria voz respondeu. Isso me gelou por dentro. Como é que uma casa onde vivem 2 crianças pode estar tão parada? Nem um brinquedo esquecido no chão, nem risada, nem televisão ligada, nada. Aquele vazio me abraçou de um jeito estranho, como se estivesse tentando me avisar que eu não deveria ter vindo. Enquanto caminhava em direção à porta, fiquei observando cada detalhe do jardim. Flores perfeitas demais, vasos alinhados demais, um gramado sem um único sinal de que alguém tinha passado por ali recentemente. Tudo estava tão impecável que parecia preparado. A sensação era exatamente essa, preparado. E aquilo me deu um arrepio tão forte que precisei parar por um instante para respirar fundo. Algo não batia. Era como se aquela casa tivesse sido arrumada para uma visita que nunca aconteceu. Foi nesse momento, bem na beira da varanda, que meu coração começou a apertar de verdade. Não sei se foi intuição, proteção divina ou só o peso da saudade me puxando para trás, mas cada fibra do meu corpo gritava que eu não deveria tocar aquela maçaneta. Eu não sabia ainda, mas aquele silêncio não era um silêncio qualquer.
Era o prólogo de uma verdade terrível que eu jamais estaria pronta para ouvir. Eu estava prestes a bater na porta quando ouvi passos rápidos vindo do lado da casa, e antes que eu pudesse entender o que era, Marta surgiu como um raio, completamente transtornada. Nunca vou esquecer o rosto dela naquela hora. Parecia alguém que tinha visto o próprio fim. Os olhos estavam arregalados, vermelhos, cheios de lágrimas misturadas com medo. Ela não caminhou até mim. Ela praticamente se lançou na minha direção, como se a minha presença ali fosse a pior notícia possível. Dona Teresa, não! Ela gritou com uma voz que me arrepiou da cabeça aos pés. Eu até dei um passo para trás, sem entender. Marta estava ofegante, com as mãos trêmulas, como se tivesse corrido por quilômetros. Ela segurou meus braços com desespero e senti suas unhas pressionando minha pele. Dá para imaginar o tamanho do pavor de alguém quando o corpo fala mais alto que a própria voz. Eu tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ela não deixava eu completar uma frase. Pelo amor de Deus, vá embora! Vá agora! Ela repetia, olhando para os lados, como se esperasse que algo terrível surgisse a qualquer momento. Era como assistir a alguém lutando contra algo invisível. A respiração dela falhava, o suor escorria pela testa, e eu só conseguia pensar: o que poderia deixar alguém nesse estado? A casa estava quieta demais, e o silêncio, misturado ao desespero dela, criava uma tensão que dava até um gosto metálico na boca. Eu tentei manter a calma e segurei as mãos dela, dizendo que precisava entrar, que minha filha me chamou, que tinha uma janta esperando por mim. A expressão de Marta mudou na hora. Foi como se minhas palavras a atravessassem. Ela fechou os olhos com força, como se aquilo doesse fisicamente. A senhora não entende. Não foi ela que chamou. A senhora não devia estar aqui. Naquele instante, minha alma gelou. Era como se um pedacinho da verdade tivesse escorregado pelos lábios dela sem que ela pudesse controlar. Marta olhou por cima do meu ombro, em direção ao portão da fazenda, e seu rosto ficou ainda mais branco. Ela estava apavorada com algo que eu não via, e isso foi o que mais me assustou. O medo dela não era sobre o que estava dentro da casa, era sobre quem podia aparecer. E quando ela me puxou de volta, quase me derrubando, percebi que aquilo não era exagero. Era sobrevivência. Ela tremia tanto que parecia que o próprio corpo ia desabar a qualquer momento. Foi aí que entendi, na marra, que alguma coisa muito errada estava acontecendo. O tipo de coisa que transforma uma casa enorme em uma armadilha silenciosa. O tipo de coisa que faz uma pessoa humilde como Marta colocar a própria vida em risco para impedir outra de entrar. Eu ainda não fazia ideia do tamanho da tragédia que me esperava, mas naquele momento a única certeza que eu tinha era a de que nada ali era o que parecia, e que o pavor no rosto de Marta era apenas o começo. Eu ainda estava tentando entender o desespero de Marta quando um som distante começou a cortar o silêncio da fazenda. No começo, achei que era só o vento passando entre as árvores, mas não demorou muito para eu perceber que vinha da estrada de cascalho. Era barulho de motor. 2, talvez 3. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Marta arregalou os olhos e sussurrou. Eles chegaram. Eu não sabia quem eram eles, mas meu coração deu um salto tão forte que até minhas mãos começaram a suar. Os veículos surgiram na curva da entrada como se estivessem em missão. Viaturas da polícia, luzes piscando sem sirene, aquele tipo de aproximação silenciosa que a gente só vê em filme. Era como se o tempo tivesse prendido a respiração junto comigo. Os carros avançavam devagar, com uma cautela que deixava claro. Eles sabiam que estavam pisando num território perigoso. E, de repente, tudo fez sentido. O medo de Marta não era da casa, era do que estava prestes a acontecer ali. Quando a primeira viatura parou, um comandante desceu com um olhar sério, firme, daqueles que parecem carregar anos de experiência no rosto. Ele me viu ao lado de Marta e veio direto na minha direção, sem hesitar. Meu instinto foi dar um passo para trás. Não sei explicar, mas parecia que ele trazia uma notícia que ia derrubar o chão debaixo de mim. Marta tentou falar algo, mas ele levantou a mão pedindo silêncio, como quem precisa organizar o caos antes que ele se espalhe. Senhora Teresa,
Preciso que a senhora mantenha a calma e não entre nessa casa. Foi a primeira frase dele, e naquele instante eu senti minhas pernas balançarem. A mesma frase que Marta repetiu, agora vinda de um policial. Nada disso podia ser coincidência. O comandante olhou em volta, analisando cada canto da fazenda como se estivesse prestes a entrar numa zona de guerra. E eu, perdida no meio de tudo, só conseguia pensar: por que a polícia estava ali? O que Luísa tinha a ver com aquilo? Eu tentei perguntar, mas minha voz saiu fraca, quase inexistente. O comandante respirou fundo, colocou a mão no coldre como quem se prepara para dar uma notícia pronta para rasgar uma vida ao meio e disse: estamos conduzindo uma operação delicada. A senhora não está em segurança. As palavras dele pareciam socos. Cada uma delas abria mais perguntas do que respostas. Marta começou a chorar baixinho, como se já soubesse o que vinha a seguir. Aquela cena. Eu, Marta, viaturas alinhadas, policiais armados caminhando pela propriedade. Parecia absurda demais para combinar com a ideia de um simples jantar de reconciliação. A sensação que tive ali, sentada na beira daquele degrau, foi de que eu estava prestes a descobrir algo que ninguém deveria ter que ouvir sobre a própria família. E mesmo sem saber de nada ainda. Já era possível sentir que o mundo, do jeito que eu conhecia, estava prestes a desmoronar. O comandante respirou fundo, daquele jeito que a gente reconhece na hora. Era o tipo de pausa que antecede uma notícia que ninguém quer dar. Ele me chamou um pouco mais para o lado, como se quisesse me afastar do peso do olhar dos outros. Suas mãos estavam firmes nos bolsos, mas os olhos denunciavam que vinha algo grave. Senhora Teresa, preciso que a senhora ouça isso com muita calma. E só essa frase já fez meu estômago virar. Ele continuou olhando direto para mim, como se estivesse tentando medir até onde meu coração aguentaria. Sua filha, Luísa, ela está morta. Eu ouvi, mas não entendi. Meu corpo ouviu antes da minha mente. Senti um calor subir pelo rosto, uma pressão no peito, e de repente tudo ao meu redor ficou distante, abafado, como se eu tivesse mergulhado debaixo d'água. Morta é uma palavra que a gente reconhece, mas quando ela se junta ao nome de um filho, o mundo simplesmente para. Eu tentei respirar, mas o ar parecia não entrar. Senti minhas pernas fraquejarem, e o comandante seguiu falando, a voz dele misturada com o barulho do meu próprio coração batendo descompassado. Ela está morta há cerca de 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas enquanto eu estava em casa, fazendo café, dobrando roupa, imaginando que minha filha simplesmente não queria falar comigo. A dor que bateu em mim foi tão profunda que eu não sabia onde doía mais, no peito, na cabeça ou na alma inteira. Marta começou a soluçar do meu lado, dizendo: eu tentei avisar, tentei. Mas a minha mente estava longe, tentando juntar os pedaços de uma realidade que eu não queria aceitar. Eu só conseguia pensar na ligação, na voz, no convite para o jantar. As palavras do comandante me puxaram de volta. E temos razões para acreditar que Roberto, o marido dela, é o principal suspeito. O nome dele caiu sobre mim como um peso de toneladas. Roberto, o homem que eu nunca confiei totalmente, mas que eu jamais imaginei capaz de algo tão monstruoso. Lembrei dos momentos em que vi tristeza nos olhos de Luísa e não insisti nas perguntas. Lembrei das vezes em que ela evitou tocar em determinados assuntos. Lembrei das entrelinhas, dos silêncios, dos recados incompletos. E aí veio o pensamento mais terrível. Por que eu não fiz mais? A culpa é uma coisa cruel. Ela já chega pronta para julgar a gente. O comandante colocou a mão no meu ombro, tentando me manter de pé. A senhora não está aqui por acaso. Ele pode ter tentado atraí-la. E foi aí que a verdade estourou dentro de mim como um trovão. Aquela ligação não foi da minha filha. Não podia ter sido. A voz que eu ouvi era uma imitação, uma armadilha. Eu não fui convidada para um jantar. Fui atraída para o mesmo destino dela. E essa revelação, essa sim, foi a que realmente destruiu o que restava do meu fôlego.
Quando o comandante confirmou o que meu coração já começava a desconfiar, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Ele disse, com todas as letras, que a ligação que recebi não veio de Luísa. Não podia ter vindo. Ela já estava morta quando me telefonaram. Aquilo mexeu comigo de um jeito que nenhuma palavra consegue descrever. Eu fiquei com a sensação de que alguém tinha arrancado de mim não só a esperança, mas também a minha capacidade de distinguir o real do absurdo. A voz era igual, a respiração era igual, as pausas, tudo igual. Eu me lembrei exatamente de como aquela voz soou ao telefone. A maciez, a forma como ela me chamou de mãe, e a pergunta que me corroeu por dentro foi inevitável. Quem? Quem tinha coragem de imitar a voz da minha filha com tamanha precisão? Para quê? Qual era o propósito de me fazer acreditar que ela queria me ver? Eu levei a mão à boca, tentando segurar um soluço que veio rasgando por dentro. A crueldade daquele gesto era tão grande, tão calculada, que me deu náuseas. O comandante continuou explicando que aquele tipo de imitação não era difícil para alguém experiente em manipulação psicológica. Que pessoas frias, acostumadas a mentir sem piscar, sabiam exatamente como modular a própria voz para enganar quem estivesse do outro lado. Alguém queria que a senhora estivesse aqui hoje, exatamente neste horário, ele disse. E essa frase ecoou na minha mente como uma sentença. Não foi acaso. Não foi erro. Foi uma emboscada. Eu me sentei no degrau da varanda porque minhas pernas já não respondiam mais. A fazenda, antes tão bonita, agora parecia um cenário de filme de terror. Tudo ali fazia sentido de um jeito macabro. O silêncio da casa, a ausência de movimento, a tensão no ar. Marta se aproximou devagar, como quem pisa em vidro quebrado, e segurou minha mão. Ela chorava calada, talvez porque já soubesse dessa verdade fazia tempo. Ele imitou. Ele sempre soube como enganar. Ela murmurou. E minha pele se arrepiou inteira. Enquanto tentava processar tudo, senti uma mistura de revolta, dor e incredulidade tomando conta de mim. Eu passei dias acreditando que minha filha tinha dado o primeiro passo. Passei horas preparando presentes, escolhendo a roupa, imaginando os netos correndo até mim. E tudo isso não passava de um teatro cruel, escrito por alguém sem alma. A sensação de ter sido enganada dessa forma, usando justamente o amor mais profundo que uma mãe pode sentir, foi tão devastadora que eu achei que fosse desmaiar. Mas ao mesmo tempo que o desespero me consumia, algo começou a acender dentro de mim. Uma espécie de clareza amarga. Se ele teve coragem de me imitar, de me atrair, de usar a voz da minha filha como isca, então, o que mais ele seria capaz de fazer? Essa pergunta, que me atravessou como uma lâmina, seria o ponto de partida de tudo o que viria a seguir. Porque a partir daquele momento, eu entendi que eu não estava ali por engano. Eu estava no centro de um plano perigoso. E a verdade ainda estava longe de acabar. O comandante pediu para que eu respirasse fundo antes de continuar explicando. Eu já sabia que a verdade vinha pesada, porque ele falava devagar, escolhendo as palavras como quem carrega dinamite na boca. Acreditamos que Roberto precisava de algo que só a senhora poderia fornecer. A frase ficou martelando na minha cabeça. Eu? O que eu poderia ter que justificasse tamanha crueldade? Ele explicou que Luísa estava reunindo provas sobre atividades financeiras suspeitas do marido. Documentos, transações, senhas, coisas que, segundo ele, poderiam incriminá-lo de forma definitiva. Quando ouvi isso, meu coração ficou apertado. Lembrei das vezes em que Luísa parecia tensa, das respostas curtas, dos olhares para o nada. Eu achava que era só estresse do casamento, rotina pesada, cansaço de mãe. Nunca imaginei que ela estivesse cavando sozinha um buraco tão perigoso. O comandante disse que, nos últimos meses, Roberto começou a desconfiar que estava sendo investigado e que teria descoberto que parte dessas informações estava vinculada ao meu nome. Isso explicava por que ele precisava de mim. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Era uma sensação horrível, como se alguém tivesse colocado a mão dentro do meu peito e apertado meu coração com força.
Ele achou que a senhora sabia de algo, ou tinha algo guardado, o comandante completou. E eu, completamente perdida, tentei lembrar de qualquer conversa, qualquer bilhete, qualquer momento em que Luísa tivesse mencionado algo. Mas nada. Nada além de silêncios que agora ganhavam novos significados. Marta confirmou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Ela falava que, se acontecesse alguma coisa, era para a senhora saber de tudo. Essa frase caiu sobre mim como um golpe. Então Luísa confiava em mim, mesmo longe, mesmo ferida, mesmo depois da nossa briga. Ela contava comigo para protegê-la, e eu não estava lá. Essa culpa foi como uma pedra pesada amarrada ao meu estômago. Eu não sabia se chorava pela dor ou pela revolta. Talvez pelos dois. A polícia acreditava que Roberto, desesperado para evitar que as provas viessem à tona, pensou em duas possibilidades: me convencer a entregar qualquer documento que pudesse existir ou me eliminar, caso eu fosse um obstáculo. E ao perceber que eu ainda tinha grande valor emocional para Luísa, ele usou isso contra mim. Usou a voz dela, usou a saudade que me consumia, usou o desejo mais puro de uma mãe. A chance de ser perdoada. Não existe crime mais covarde do que manipular o amor dessa forma. Foi nesse momento que percebi, com uma mistura de terror e clareza, que eu não era apenas uma visitante desavisada. Eu era parte do plano. Eu era o alvo. E se não fosse o aviso de Marta e a chegada da polícia, talvez Roberto já tivesse decidido o meu destino também. Essa revelação mudou tudo. Meu medo se transformou em sobrevivência. E pela primeira vez naquela tarde, eu desejei profundamente que a verdade fosse revelada até o fim, custasse o que custasse. Quando o comandante percebeu que eu começava a entender a gravidade da situação, ele pediu que eu me mantivesse firme, porque o próximo passo seria decisivo. A polícia já estava observando a fazenda há dias, mas faltava uma peça-chave para concluir a operação: a confirmação de que Roberto voltaria naquela noite. E, segundo informações anônimas que eles receberam, ele viria justamente para verificar se a armadilha que preparara para mim tinha dado certo. Só de ouvir isso senti minhas mãos ficarem geladas. Era como descobrir que eu estava no centro de um tabuleiro que eu nem sabia que existia. O comandante explicou, sem rodeios, que a presença da polícia precisava parecer natural, como se eles tivessem chegado apenas após algum alerta de vizinhos. Eles queriam que Roberto acreditasse que ainda tinha controle da situação. E então veio a proposta que me tirou completamente do eixo. Precisamos da senhora para entrar conosco e manter a fachada. Meu corpo inteirou protestou, quase como um reflexo. Entrar naquela casa? Eu, sabendo o que tinha acontecido ali dentro, sabendo que minha filha... Senti o estômago embrulhar só de imaginar, mas o comandante continuou. Firme. Ele disse que eu seria acompanhada o tempo todo, que 2 agentes estariam ao meu lado e que Marta também entraria para ajudar, já que conhecia todos os cômodos. A senhora não estará sozinha nem por um segundo. Mas o que mais me marcou foi quando ele completou com uma voz baixa, quase paternal. É a única chance de pegá-lo sem que haja mais vítimas. Foi aí que senti o peso da palavra vítima, como jamais tinha sentido antes. Eu olhei para Marta, procurando algum sinal de coragem emprestada, e encontrei apenas tristeza, misturada com determinação. Ela balançou a cabeça afirmando como quem diz, é agora ou nunca. E, no fundo, eu sabia que se recuasse, talvez Roberto escapasse, talvez destruísse mais vidas. Talvez até tentasse me encontrar em outro momento. O medo que eu sentia ali não era só pela minha segurança. Era pelo fim de tudo que minha filha tentou proteger. Era pela memória dela, pela justiça que ela jamais conseguiu alcançar sozinha. Depois de alguns minutos de silêncio, respirei fundo e disse que aceitava. Minha voz saiu baixa, mas firme, como se uma parte de mim tivesse acordado. Eu nunca pensei que aos meus 60 e tantos anos eu estaria em uma missão policial, mas a vida não pede licença para virar de cabeça para baixo. O comandante me passou instruções rápidas sobre como agir, como me posicionar, o que observar e como identificar sinais de perigo.
Cada palavra dele parecia colar um novo pedaço de coragem no meu peito. E assim, com o coração disparado e as pernas tremendo, entrei em direção à porta daquela casa ao lado dos policiais. Não sabia exatamente o que nos esperava ali dentro, mas sabia que não dava mais para voltar atrás. Era como cruzar uma fronteira invisível entre a dor e a verdade. E de alguma forma que eu ainda não entendia, eu sentia que naquele instante a história da minha filha começaria finalmente a ser desvendada. Quando entramos na casa, o ar parecia mais pesado do que do lado de fora, como se as paredes guardassem tudo o que aconteceu ali dentro. Os policiais caminhavam devagar, atentos a cada detalhe, enquanto eu tentava controlar o tremor nas minhas mãos. Marta seguia à minha frente, respirando rápido, mas com a coragem de quem já não tinha mais nada a perder. E foi exatamente no corredor principal que ouvimos a porta dos fundos bater. Era ele. Roberto tinha chegado. O coração quase saiu pela minha boca. Ele entrou na cozinha como se nada estivesse errado, como se fosse só mais uma noite comum. Quando nos viu ali, não demonstrou surpresa, ou pelo menos escondeu muito bem. Teresa, o que está fazendo aqui? A expressão dele era uma mistura calculada de cordialidade e cinismo. Era como se ele estivesse nos estudando, tentando entender quanto sabíamos. O comandante se aproximou, fazendo um jogo de palavras que parecia ensaiado, enquanto Roberto cruzava os braços desconfiado. Conforme conversavam, percebi uma coisa. Roberto não sabia mentir olhando nos olhos. Toda vez que era confrontado com uma pergunta mais direta, ele desviava o olhar, coçava o canto da boca ou mexia na aliança. E foi nesses detalhes que percebi que ele estava mentindo sobre tudo. Ele dizia não saber da minha presença ali, mas usava o meu nome com naturalidade demais. Dizia não ter visto Luísa nos últimos dias, mas tentava mudar de assunto sempre que o comandante citava datas. A cada frase dele, os policiais se entreolhavam discretamente. O clima foi ficando cada vez mais tenso. Roberto começou a andar pela cozinha, mexendo em objetos sem necessidade, abrindo gavetas, fechando portas de armário. Era evidente que estava tentando ganhar tempo. O comandante então fez uma pergunta simples, mas definitiva. Roberto, por que a porta dos fundos estava aberta se você disse que saiu pela frente? A expressão dele mudou completamente. A máscara escorregou. O silêncio que ele fez respondeu muito mais do que qualquer palavra poderia. A partir daí, ele começou a se contradizer sem parar. Tentava explicar, inventava desculpas, confundia horários. A voz dele ficou mais áspera, mais apressada, como se estivesse tentando empurrar a verdade para longe. Foi quando percebi que ele não estava só nervoso. Ele estava percebendo, finalmente, que o cerco tinha fechado. E foi nesse instante, no olhar rápido que ele lançou para trás de mim, que entendi que ele sabia da presença policial desde o início. Ele não estava sendo surpreendido. Estava apenas esperando o momento certo para reagir. E esse momento veio rápido demais. Sem que ninguém esperasse, Roberto suspirou fundo, como quem toma uma decisão, e seus olhos ficaram escuros, vazios, frios. Aquilo me arrepiou inteira. O comandante deu um passo à frente para contê-lo, mas já era tarde. Roberto sorriu. Um sorriso torto, estranho, carregado de certeza. E eu soube, naquele exato segundo, que ele tinha percebido que a polícia não estava ali para conversar. Estava ali para prendê-lo. O instante em que aquele sorriso torto apareceu no rosto de Roberto foi o mesmo em que o tempo pareceu desacelerar. Ele moveu a mão para trás, num gesto rápido e calculado, e antes que qualquer policial pudesse reagir, ele sacou uma arma. O brilho metálico refletiu na luz da cozinha de um jeito que me fez perder o ar. Senti meu corpo congelar por completo. O comandante gritou, "Arma!" e tentou avançar, mas Roberto foi mais rápido. Em um piscar de olhos, ele agarrou meu braço e me puxou contra ele, usando meu corpo como escudo. A pressão do cano frio encostando na minha têmpora fez meu coração bater tão forte que parecia que ia arrebentar minhas costelas. O cheiro de suor e perfume amadeirado dele invadiu minhas narinas, misturado a um desespero que eu nunca tinha sentido na vida. "Ninguém se mexe!" Ele rugiu com a voz distorcida pela raiva.
Os policiais congelaram, as armas em punho, sem poder avançar porque eu estava presa contra o peito dele. O terror tomou conta de mim como um líquido quente subindo pelas veias. Eu tentava controlar a respiração, mas ela saía curta, trêmula, como se meu corpo tivesse esquecido como se respira em momentos assim. Roberto falava sem parar, cuspindo ameaças, dizendo que aquilo só estava acontecendo porque ninguém o deixava em paz. Ele culpava todo mundo, a polícia, Luísa, Marta e até eu. A senhora tinha que ter ficado longe, ele gritava no meu ouvido, e sua voz ecoava como um trovão dentro da minha cabeça. O comandante tentava negociar, dizendo que ninguém precisava se machucar, pedindo que ele baixasse a arma. Mas Roberto estava longe de ouvir razão. Ele tremia, não de medo, mas de fúria. Eu sentia o corpo dele pulsando atrás de mim, como se tivesse energia demais para caber dentro de si. Cada vez que ele ajustava a posição da arma, eu sentia o metal gelado arranhar minha pele, e isso fazia minhas mãos formigarem. A sensação de que aquele era meu último momento no mundo veio com uma força devastadora. Roberto começou a recuar em direção à porta dos fundos, puxando meu corpo com violência. As botas dele arrastavam no chão de madeira, fazendo um ruído que parecia rasgar meus nervos. "Eu só quero ir embora! E ela vem comigo!" Ele gritava, apertando ainda mais meu braço. A cada passo, eu sentia a esperança se esfarelar dentro de mim. Os policiais não conseguiam avançar. Marta chorava em silêncio num canto. E eu? Eu sentia a vida escorrer pelos dedos. Foi então que percebi uma coisa importante. Roberto estava nervoso demais para pensar direito. O suor escorria pela nuca dele, e a forma como segurava a arma revelava que ele estava no limite. E no meio de todo aquele desespero, uma verdade começou a crescer dentro de mim. Se eu não fizesse alguma coisa, qualquer coisa, não só eu, mas todos ali poderiam morrer. E essa ideia, essa faísca de coragem misturada com terror, foi o que começou a acender uma força que eu nem sabia que ainda tinha. Eu sabia que, se deixasse o medo me dominar, Roberto ganharia. Ele já tinha tomado tudo de Luísa, já tinha destruído uma parte da minha vida. E agora queria tirar o resto. A coragem não veio como um raio, não veio como uma explosão heróica. Veio como um estalo silencioso dentro de mim, como se a própria memória da minha filha tivesse me empurrado para a frente. Eu respirei fundo, tentando ignorar o cano da arma encostado na minha pele, e percebi que Roberto estava distraído demais, olhando para os policiais, calculando a rota de fuga. Foi nesse instante que puxei o único movimento que o desespero me permitiu. Eu girei o corpo de lado, com um impulso rápido, e bati meu cotovelo com força no braço dele. Não sei de onde tirei energia para isso. Talvez do amor, talvez da raiva, talvez do instinto de sobrevivência. O impacto fez a arma deslizar alguns centímetros, mas isso foi suficiente para desestabilizá-lo. Ele soltou um grito de surpresa, e eu me agarrei na bancada da cozinha para não cair de joelhos. Meu corpo inteiro tremia, mas eu sabia que precisava continuar. Roberto reagiu como um animal ferido. Ele tentou me puxar de volta, apertando meu braço com tanta força que senti a pele arder. Mas eu me virei novamente, empurrando com o ombro, usando o peso do corpo de um jeito que eu não imaginava ser capaz. Foi como lutar dentro de um pesadelo. Tudo em câmera lenta, tudo pesado, tudo dolorido. Ele tropeçou um passo para trás, e isso abriu uma brecha minúscula, mas preciosa. Eu consegui me afastar 2 ou 3 passos, o suficiente para recuperar o fôlego. Os policiais tentaram avançar, mas Roberto levantou a arma de novo, apontando para mim com os olhos completamente transtornados. A fúria dele agora tinha forma, tinha dentes. "Você estragou tudo!" Ele rugiu, cuspindo saliva, a veia do pescoço latejando. Eu me mantive firme, mesmo com as pernas bambas. A sala parecia girar, e o som da minha própria respiração era tão alto que eu mal ouvia o resto. Mas eu sabia que, se cedesse naquele momento, não haveria segunda chance. Ele avançou em minha direção com a arma levantada, e eu tropecei para trás, batendo as costas na mesa. Meu corpo doía,
Minha cabeça pulsava, mas dentro de mim havia algo queimando. Um fogo que não vinha de coragem pura, mas da certeza de que eu não deixaria que ele fizesse comigo o que fez com minha filha. Eu me joguei para o lado no último segundo e o movimento fez a arma sair do alinhamento por um instante. Foi o bastante para que Roberto perdesse o equilíbrio e quase caísse. Eu já não via mais nada com clareza. Apenas formas, luzes, sombras. Mas eu sentia algo muito nítido. Eu tinha conseguido quebrar o controle dele, mesmo que por segundos eu tinha virado o jogo. E esses segundos, eu soube depois, foram exatamente o tempo necessário para que alguém tivesse a chance de impedir que o pior acontecesse. Eu ainda tentava recuperar o equilíbrio quando ouvi um estalo seco, diferente de tudo que já tinha ouvido na vida. Um som que cortou o ar como uma lâmina. Meu corpo congelou na hora, mas não por dor, e sim porque, por alguns segundos, eu não entendi de onde veio o disparo. Roberto, que estava na minha frente, cambaleou para trás com uma expressão de choque absoluto. Os olhos dele arregalaram, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em um milésimo de segundo. Ele levou a mão ao peito, e eu percebi que não era eu quem tinha sido atingida. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso. Eu virei devagar, como se meu corpo tivesse medo de descobrir o que veria. E foi então que enxerguei Marta, parada perto da porta da cozinha, segurando uma arma com as duas mãos. O rosto dela estava molhado de lágrimas, mas os olhos estavam cheios de uma decisão que eu nunca imaginei ver naquela mulher tão doce. Ela tremia tanto que parecia que o corpo ia desabar a qualquer momento. Mas, mesmo assim, ela não soltou a arma. Eu não ia deixar ele matar a senhora também. Ela sussurrou, a voz quebrada, quase desaparecendo. E aquilo atingiu meu coração como um golpe de misericórdia. Marta, uma mulher simples, humilde, que nunca fez mal a ninguém, tinha reunido coragem para enfrentar o mesmo homem que aterrorizou minha filha. Ela fez o que ninguém conseguiu fazer antes, quebrou o ciclo de medo, salvou a minha vida, salvou todos nós naquele momento. Roberto tentou dar 2 passos, mas as pernas não obedeceram. Ele caiu de joelhos, respirando com dificuldade, enquanto os policiais avançavam finalmente. A arma dele caiu no chão com um baque seco. A cena parecia surreal, como se estivesse acontecendo fora de mim. Eu assistia tudo de longe, como se minha alma estivesse pairando acima do meu próprio corpo. Marta continuava imóvel, ainda apontando a arma, como se estivesse presa no instante do disparo, sem conseguir voltar a si. O comandante tomou a arma das mãos dela com cuidado, falando baixo, como quem acalma uma criança assustada. Marta soltou o cabo sem resistência, mas logo levou as mãos ao rosto e desabou em prantos. Eu fui até ela, ainda cambaleando, e a abracei com toda a força que meus braços conseguiam oferecer naquele estado. A sensação do choro dela escorrendo no meu ombro me atravessou. Ali, naquele abraço trêmulo, eu entendi que Marta não tinha atirado por coragem, mas por desespero. Um desespero nascido do amor que ela tinha por Luísa. Eu olhei para Roberto no chão, cercado pelos policiais, e senti algo estranho tomar conta de mim. Não era alívio, não era vingança. Era uma tristeza profunda, a constatação amarga de que todo esse horror poderia ter sido evitado se a verdade tivesse vindo à tona antes. Mas naquele momento, tudo o que importava era uma única coisa. Eu ainda estava viva. E isso só foi possível porque Marta fez o impensável quando ninguém mais conseguiu agir. Os policiais, agora sem precisar negociar ou recuar, avançaram como uma onda certeira em direção a Roberto. Ele estava caído, respirando com dificuldade, mas ainda tentava manter aquele olhar arrogante, como se acreditasse que poderia sair daquela situação ileso. Foi impressionante perceber como alguém tão acostumado a controlar tudo perdia completamente o domínio diante da própria queda. A arma dele foi chutada para longe, e em segundos os agentes estavam algemando seus pulsos com firmeza. O barulho do metal se fechando ecoou na cozinha como uma sentença final. Eu fiquei parada, observando tudo com um misto de espanto e incredulidade.
Era como se meu corpo estivesse lá, mas minha mente estivesse suspensa, flutuando acima da cena, tentando absorver o que estava acontecendo. Roberto, aquele homem que sempre falou com voz mansa e gestos calculados, agora se contorcia, reclamava, dizia que era vítima, que aquilo era um mal-entendido. As desculpas dele soavam tão vazias que davam até repulsa. Os policiais não deram espaço para preguiça. Mantiveram o protocolo, frios, profissionais. Marta chorava num canto, sentada no chão, abraçando os próprios joelhos, como se estivesse tentando proteger o pouco de paz que ainda restava dentro dela. Eu queria ir até ela, mas minhas pernas pareciam presas. Me apoiei na mesa para não cair. O comandante veio até mim e perguntou se eu precisava de atendimento, se queria uma ambulância. Eu balançava a cabeça sem conseguir responder. A verdade é que não era meu corpo que precisava de ajuda naquele momento. Era meu espírito tentando voltar para dentro de mim depois de tanto choque. Enquanto Roberto era levantado do chão e levado para fora da casa, ouvi ele murmurar algo sobre não ser o único culpado, sobre gente poderosa envolvida. Os agentes o empurraram para dentro da viatura, e eu fiquei com a sensação amarga de que aquela prisão era só a ponta de algo ainda mais profundo. Mas pela primeira vez naquela tarde, senti um fio de alívio. Um fio fino, quase invisível, mas real. Aquele homem não teria mais como me machucar. Não teria como machucar mais ninguém. Do lado de fora, as luzes das viaturas iluminavam o jardim de um jeito quase irônico. Aquela casa tão silenciosa, tão arrumada, agora parecia exposta, vulnerável, como se finalmente tivesse revelado sua verdadeira face. A porta da cozinha ficou escancarada e o vento frio da tarde começou a entrar, misturando o cheiro de madeira com o de pólvora. Era o fim de um ciclo terrível, mas também o começo de uma longa jornada de respostas que ainda estavam por vir. Quando a viatura arrancou, levando Roberto algemado, senti minhas pernas finalmente cederem. Me deixei cair numa cadeira, exausta, e olhei para Marta, que agora me observava com olhos marejados. Ela veio até mim devagar, segurou minha mão e disse: "Acabou, Dona Teresa. Pelo menos essa parte acabou." E foi só aí, naquele instante silencioso entre duas vidas, a que eu tinha e a que ia começar, que percebi que nada seria como antes, nem para mim, nem para ela, nem para os meus netos. Depois que Roberto foi levado, o silêncio que ficou dentro daquela casa parecia até mais pesado do que durante a confusão. Era um silêncio triste, saturado de lembranças, como se cada parede guardasse um pedido de socorro que nunca foi ouvido. Marta sentou ao meu lado, ainda tremendo, e respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. Eu percebia que ela lutava contra as palavras, como se cada uma delas viesse carregada de culpa. Quando finalmente abriu a boca, a voz saiu baixa, embargada. "Dona Teresa, a senhora precisa saber de tudo." Ela começou contando que Luísa já estava sofrendo violência física e psicológica havia muito tempo. Não eram brigas comuns, não eram discussões de casal. Era terror silencioso. Roberto controlava tudo: os horários, o dinheiro, as amizades, até as roupas. Marta disse que muitas vezes encontrava Luísa chorando escondida, mas que a minha filha sempre pedia que ela não comentasse com ninguém. Ele dizia que destruiria a senhora se a senhora soubesse de alguma coisa, Marta confessou, com os olhos cheios de vergonha, por nunca ter tido coragem de me procurar antes. O nó na minha garganta ficou tão grande que apenas respirar doía. Eu tentei imaginar minha filha vivendo aquilo tudo, mas minha mente se recusava. As marcas que Marta descrevia, os acessos de raiva de Roberto, os dias em que Luísa ficava trancada no quarto, era tudo tão cruel que meu corpo inteiro começou a formigar. Ela queria sair daqui, Dona Teresa. Queria levar as crianças, mas não sabia por onde começar. Roberto controlava tudo até o último centímetro. Foi então que Marta revelou um detalhe que me arrancou o ar. Luísa estava juntando provas. Gravações, fotos, documentos escondidos, e tudo isso porque ela planejava entregar tudo à polícia. Ela estava com medo, mas estava determinada.
Ela dizia que se algo acontecesse com ela, a senhora precisava saber de tudo. Essas palavras caíram sobre mim como uma sentença sagrada. Eu percebi naquele instante que minha filha confiava em mim mais do que eu imaginava, mesmo distante, mesmo calada. Marta também contou que tentou convencer Luísa a ir embora naquele mesmo dia, o dia em que tudo aconteceu. Mas minha filha insistiu que precisava fazer uma última coisa. Precisava pegar uma prova final antes de fugir com os filhos. Marta começou a chorar, perdida em arrependimento. Eu devia ter segurado ela, devia ter trancado ela no quarto, devia ter feito qualquer coisa. Ela tremia, como se estivesse presa no instante em que se despediu de Luísa pela última vez. Eu segurei as mãos dela com toda a força que consegui. Marta, você salvou minha vida hoje. Você fez o que pôde, mais do que muita gente faria. Ela desabou no meu peito, soluçando como uma criança. E eu entendi que ali não havia culpada. Havia duas mulheres destruídas pelo mesmo homem, tentando juntar os pedaços do que sobrou. E embora a dor fosse enorme, a confissão dela acendeu em mim uma chama nova. A necessidade urgente de encontrar as respostas que minha filha deixou para trás. Depois das confissões de Marta, os policiais decidiram fazer uma busca mais detalhada na casa. O comandante acreditava que, se Luísa realmente estava reunindo provas, algo ali dentro poderia confirmar toda a investigação. Subi as escadas devagar, acompanhada por um agente, sentindo cada degrau pesar como se eu estivesse caminhando dentro de um pesadelo. A cada passo, eu imaginava minha filha subindo por ali também. Talvez assustada, talvez decidida, talvez em silêncio para não acordar as crianças. Era uma sensação que me rasgava por dentro. Entramos no quarto dela, e a primeira coisa que senti foi o cheiro. Um cheiro que misturava perfume suave com poeira, como se aquele ambiente tivesse sido interrompido no tempo. As cortinas estavam fechadas, e a luz fraca deixava tudo com a aparência de abandono. Olhei em volta e tentei imaginar Luísa ali, vivendo o terror que Marta descrevera. É difícil explicar a dor de ver o espaço de alguém que amamos e saber que aquele lugar testemunhou seus últimos medos. Os policiais começaram a revirar gavetas, abrir caixas, olhar dentro de roupas dobradas. Eu observava, quase sem respirar, com a sensação de que, a qualquer segundo, um pedaço da verdade saltaria na minha frente. Foi então que um dos agentes chamou o comandante e apontou para um pequeno fundo falso dentro da gaveta da penteadeira. O espaço era tão bem escondido que jamais teria sido encontrado por acaso. Meu coração disparou. Algo estava ali. Algo importante. Dentro daquele compartimento, embrulhada em um tecido, havia uma pequena memória USB. Um pendrive comum, mas que parecia pesar 1 tonelada nas mãos do policial. Ele também encontrou um envelope amarelado, marcado pelo tempo e dobrado com cuidado. O comandante olhou para mim e disse: "Acredito que isso seja para a senhora." Meu corpo inteiro arrepiou. Eu sabia, antes mesmo de tocar naquele envelope, que aquilo tinha sido deixado por Luísa, como um último pedido, como um último grito. Peguei a carta com mãos trêmulas, incapaz de abrir ali mesmo. O pendrive foi colocado em uma bolsa de evidências, mas o comandante me garantiu: "Vamos analisar tudo. Isso pode explicar o que aconteceu desde o início." Marta, que tinha subido com os outros agentes, encostou-se na porta, olhando para mim com uma expressão de quem já sabia que aquela descoberta mudaria tudo. Era como se, naquele quarto, Luísa ainda estivesse tentando falar comigo. E naquele instante, segurando aquela carta que parecia pulsar entre meus dedos, percebi que existia uma verdade ainda maior. Uma verdade que minha filha tentou me entregar, mesmo depois de morta. Algo dentro de mim disse que aquela carta não era só uma explicação. Era uma despedida. E uma despedida que mudaria o rumo de tudo que eu acreditava saber até agora. Segurei o envelope como se estivesse segurando o próprio coração da minha filha. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar no joelho antes de conseguir romper a aba. O papel deslizou para fora devagar, como se até o tempo respeitasse aquele momento. A caligrafia era dela, redondinha, cuidadosa, igual aos bilhetes que ela me deixava quando era adolescente. Só de ver aquilo,
Senti meus olhos marejarem. Respirei fundo, tentando criar coragem para encarar cada palavra. E então comecei a ler. Mãe, se essa carta chegou até você, é porque o pior aconteceu. A primeira frase rasgou algo dentro de mim. Meu peito apertou tanto que achei que fosse desmaiar. Continuei lendo, mesmo que as lágrimas embaçassem a visão. Luísa explicava que vinha juntando provas contra Roberto há meses. Ela falava de medo, dos gritos, das agressões veladas, das humilhações silenciosas. Contava que tentou sair muitas vezes, mas sempre era impedida pelas chantagens e pela manipulação. Em cada linha, eu via a dor que ela escondeu por tanto tempo. O trecho que mais me atravessou foi quando ela escreveu: Eu queria te procurar, mãe. Muitas vezes eu peguei o telefone. Mas eu tinha vergonha. Vergonha de ter escolhido esse homem. Vergonha de ter me afastado da senhora. Eu não queria que a senhora visse minha fraqueza. Mas hoje eu entendi que a senhora sempre foi a minha força. Quando li isso, desabei. A culpa que carreguei por anos, aquela sensação de que eu tinha perdido minha filha para sempre, simplesmente se dissolveu em lágrimas. Ela nunca me odiou, nunca me rejeitou. Ela estava presa. Luísa também contou que, pouco antes de tudo desabar, havia conseguido registrar documentos e capturas que incriminavam Roberto em crimes financeiros, fraudes e ameaças. Ela disse que o pendrive continha tudo o que ela não conseguiu entregar a tempo. E no final, ela escreveu uma frase que marcou minha alma para sempre. Se algo acontecer comigo, cuide dos meus filhos. Eles são tudo o que eu tenho de bom nessa vida. E mãe, eu sinto muito por ter te deixado sozinha. Você sempre foi meu lar. Eu abracei aquela carta contra o peito como se pudesse sentir o calor das mãos dela no papel. Chorei tanto que perdi a noção do tempo. Marta chorava comigo, e até os policiais ficaram em silêncio absoluto. Talvez entendendo que ali, naquele quarto, não havia apenas uma evidência, mas um pedaço da alma de uma mulher tentando sobreviver até o último instante. Terminei de ler sentindo uma mistura de dor e gratidão. Dor pela forma como minha filha viveu seus últimos meses. Gratidão porque, mesmo na escuridão, ela encontrou um jeito de me alcançar. A carta não era apenas uma despedida. Era a prova de que o amor dela por mim nunca tinha desaparecido. E naquele momento, prometi a mim mesma e a ela que honraria cada palavra, que protegeria meus netos e que não deixaria a verdade ser enterrada junto com sua memória. Enquanto segurava a carta de despedida de Luísa, uma lembrança específica atravessou minha mente como um raio. A carta de Natal que recebi semanas antes. Na época, achei estranho, porque era curta demais, diferente do jeito que minha filha costumava escrever. Mas o que mais me chamou a atenção foi que não havia nada de pessoal. Só frases genéricas, quase como se tivessem sido copiadas de algum cartão pronto. A dor me apertou, porque naquele momento no quarto dela, eu finalmente entendi por quê. Aquela carta não tinha sido escrita por Roberto. Tinha sido escrita por Luísa. Com a voz embargada, perguntei a Marta se ela sabia de algo sobre aquela carta. Ela assentiu devagar. Ela escreveu escondida, Dona Teresa. Eu vi. Marta explicou que Luísa havia preparado aquela carta semanas antes de morrer, como um gesto tímido, quase tímido demais, de reaproximação. Mas tinha medo de me ligar. Medo de que eu não atendesse. Medo de rejeição. Medo de ver nos meus olhos a mesma dor que ela carregava nos dela. Aquilo cortou meu coração de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Luísa queria voltar para mim. Isso ficou claro. Ela estava tentando construir uma ponte, mesmo vivendo num abismo. A carta de Natal era o seu primeiro passo. Um pedido silencioso de desculpas. Um gesto tímido, mas corajoso, de amor. E Roberto nunca soube da existência dela. Isso explicava por que a carta nunca foi seguida de outra mensagem, outro telefonema. Ele não tinha interferido. Ele não tinha impedido. Ele simplesmente não soube. Era a única coisa dela que ele não tinha destruído. Lembrei com nitidez da sensação que tive ao abrir aquela carta pela primeira vez.
Uma mistura de estranhamento e esperança. Agora percebia o motivo. Luísa usou palavras neutras porque estava com medo. Cada frase dela escondia um "Mãe, me ajuda. Mãe, me perdoa. Mãe, eu preciso voltar." E eu, na época, não entendi. Não captei o pedido. Não li nas entrelinhas a dor que ela estava tentando disfarçar. Essa consciência pesou no meu peito como um tijolo. Mas, ao mesmo tempo, senti algo diferente nascer dentro de mim. Uma espécie de consolo estranho, porque aquela carta provava algo essencial. Minha filha nunca se afastou por falta de amor. Ela se afastou por sobrevivência. E mesmo assim, mesmo vivendo no inferno, ela encontrou coragem para me enviar aquela pequena fagulha de esperança. A carta de Natal foi o fio que ela deixou pendurado, acreditando que um dia eu puxaria. Quando dobrei a carta de despedida e coloquei junto da de Natal, senti que as duas se completavam. Uma era o início do pedido de ajuda. A outra era a explicação final. E naquele quarto silencioso, eu percebi que minha filha tentou, desesperadamente, voltar para mim. Ela tentou romper com o medo. E agora, com essas cartas nas mãos, eu sabia que minha missão era continuar aquilo que ela começou. Proteger seus filhos, honrar sua verdade e garantir que nada do que ela viveu fosse esquecido. Logo após encontrarmos a carta e o pendrive, os policiais desceram comigo e com Marta para a sala. O clima era pesado, denso, como se cada canto daquela casa estivesse carregado com a presença de algo que ainda precisava ser revelado. O comandante pediu alguns minutos para conversar com Roberto, que já estava dentro da viatura, algemado, mas consciente. Ele acreditava que, após a apreensão das provas e o desmoronamento completo do seu plano, Roberto estaria vulnerável e talvez disposto a falar. Só de imaginar o que viria a seguir, meu estômago revirou. Ficamos esperando do lado de fora, sentadas no banco do jardim. O ar parecia parado. Marta olhava para o chão, mexendo os dedos nervosamente, enquanto eu tentava controlar minha respiração. Meu coração pulsava tão alto que eu conseguia ouvi-lo. Eu sabia que, naquele momento, uma parte da história ainda estava escondida e precisava vir à tona, por pior que fosse. E foi então que vimos o comandante se aproximando, com um semblante sério, mas determinado. Pelo olhar dele, já dava para perceber que tinha arrancado alguma coisa importante. Ele falou. O comandante disse, olhando diretamente para mim. Minhas mãos gelaram na hora. Roberto confessou onde escondeu o corpo de Luísa. Essas palavras atravessaram meu peito como uma lâmina. Eu senti a cabeça girar por um segundo e precisei me apoiar no braço do banco para não cair. Mesmo já sabendo, mesmo já tendo recebido a pior notícia da minha vida, ouvir que o corpo da minha filha estava escondido, abandonado, me destruiu de novo. Era uma ferida que abria em camadas. O comandante explicou que Roberto, pressionado pelas evidências e pelo estado de choque em que se encontrava, havia revelado o local. Um trecho isolado da fazenda, próximo a um pequeno galpão que não era usado havia meses. Ele descreveu tudo com frieza, como se estivesse falando de um objeto, não de uma vida. A crueldade daquele homem parecia não ter limites. Eu me levantei, ainda tremendo, e pedi para ir junto. O comandante recusou com firmeza. Disse que eu não deveria ver algo tão traumático, mas eu insisti. Eu precisava estar lá. Caminhamos acompanhados por uma equipe inteira. O vento soprava forte e as árvores farfalhavam como se estivessem lamentando junto comigo. Quando chegamos ao local indicado, os agentes começaram a escavar. Eu fiquei alguns metros atrás, segurando a mão de Marta, enquanto minhas pernas tremiam como se fossem ceder a qualquer momento. Foram minutos que pareceram horas. Até que, finalmente, um dos policiais parou. Outro se aproximou. O silêncio que se formou ao redor não parecia humano. Era um silêncio que engolia o ar. Quando confirmaram que tinham encontrado, eu senti algo dentro de mim desabar para sempre. Não gritei, não chorei. Só fiquei ali, parada, com um vazio tão grande no peito que parecia que parte da minha alma tinha sido arrancada com as mãos. Era o fim de uma busca que eu nunca quis fazer. Era a verdade que eu temia,
mas precisava enfrentar. E naquele momento, olhando para o ponto onde minha filha tinha sido deixada sozinha, prometi a mim mesma que nada daquilo seria em vão. A justiça começaria ali, mas não terminaria ali. O dia seguinte foi um dos mais difíceis da minha vida. Depois de horas prestando depoimentos, assinando documentos e enfrentando uma noite sem um minuto de descanso, o comandante finalmente me disse que eu poderia ver meus netos. Fernando e Isabela estavam sob cuidado temporário de assistentes sociais, longe de toda a confusão, sem entender o que realmente estava acontecendo. Só de ouvir que eu os veria, meu coração bateu com força, como se tentasse se preparar para um abraço que carregaria anos de ausência e uma dor que eu não sabia como colocar em palavras. Quando entrei na sala onde eles estavam, a cena ficou gravada em mim como uma marca permanente. Fernando, mais velho, estava sentado numa cadeira giratória, balançando o pé no ar com nervosismo. Isabela, pequenininha, desenhava alguma coisa num papel amassado. Eles levantaram a cabeça ao mesmo tempo quando ouviram a porta abrir. O olhar deles, meu Deus, era um olhar de crianças tentando entender por que o mundo adulto desabou de repente. Não tinha raiva, não tinha rejeição. Tinha só confusão e medo. Eu fiquei parada por alguns segundos, sem coragem de dar o primeiro passo. Era como se minha alma estivesse presa entre correr e congelar. Mas então, Isabela colocou o lápis no chão e perguntou, num fio de voz: "A senhora é a vovó Teresa?" Aquilo quebrou o último pedaço de defesa dentro de mim. Me ajoelhei ali mesmo, sem pensar, e abri os braços. Ela veio correndo como se sempre tivesse me esperado. Fernando hesitou por meio segundo, mas logo veio também, mais rápido do que eu esperava. E de repente, eu tinha os dois nos meus braços, chorando baixinho. Nenhum de nós falou sobre Luísa naquele momento. Era como se todos soubessem instintivamente que aquele não era o segundo certo. O abraço deles tinha cheiro de inocência, de dor que ainda não entendeu seu tamanho. Fernando encostou a cabeça no meu ombro e disse: "A mamãe falou que a senhora era boa." E eu desabei por dentro. Minha filha nunca conseguiu pedir desculpas para mim pessoalmente, mas ela plantou meu nome no coração dos filhos dela. E isso me deu uma paz inesperada, mesmo em meio ao caos. Ficamos ali por longos minutos, respirando juntos, nos reconhecendo pelo toque, pelo silêncio, pela falta. Eu olhava para cada detalhe deles: o cabelo, as mãos pequenas, o jeito de falar, tentando absorver tudo como se fosse um presente precioso demais para ser desperdiçado. Marta estava na porta, chorando baixinho, como se também estivesse vendo um pedaço de Luísa reviver diante dos seus olhos. O comandante respeitou o momento e ficou em silêncio, como quem entende o milagre que acontecia ali. Quando os assistentes sociais perguntaram se eu estava preparada para cuidar deles nos próximos dias, respondi sem hesitar. Não havia escolha, não havia dúvida. Era como se o último pedido da minha filha, aquele escrito na carta, aquele sussurrado pela vida inteira dela, tivesse se tornado uma missão tatuada na minha alma. E eu sabia naquele instante que faria qualquer coisa para dar a esses dois pequenos um lar seguro, amoroso e cheio daquilo que Luísa mais desejava para eles: paz. A conversa sobre a custódia aconteceu alguns dias depois, quando o choque inicial já tinha dado lugar a um cansaço profundo, mas também a uma clareza que eu não sentia há anos. Os assistentes sociais me chamaram para uma reunião com os avós paternos, e meu coração apertou na hora. Eu não sabia o que esperar. Será que eles iam querer ficar com as crianças? Será que me culpariam pelo que aconteceu? Será que havia algum ressentimento escondido ali? A incerteza me consumia por dentro enquanto caminhava para aquela sala fria e iluminada demais. Quando entrei, encontrei os pais de Roberto sentados, visivelmente abalados. Eram pessoas simples, com olhar cansado, como se o peso da tragédia tivesse caído sobre eles com a mesma força que caiu sobre mim. A mãe dele chorava baixinho, segurando um lenço amassado. O pai encarava o vazio, os olhos vermelhos, a respiração pesada. Eu senti um misto de compaixão e tristeza.
porque apesar de tudo, eles também perderam uma parte da vida naquele crime. Perderam o filho para um abismo do qual não há retorno. O assistente social começou explicando a situação legal, dizendo que, por lei, os avós maternos e paternos tinham prioridade na disputa pela guarda. Todos nós ouvimos em silêncio. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu em seguida. A mãe de Roberto levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e disse, com a voz fraca, mas sincera: "Nós não podemos cuidar deles, mas a senhora pode." Eu fiquei sem ar. Era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Ela explicou que o marido era doente, que ela mesma já não tinha forças para acompanhar 2 crianças pequenas, e que, acima de tudo, eles queriam que os netos tivessem uma vida longe da sombra do que o filho deles fez. Eles precisam de paz, e a senhora representa a mãe deles. As palavras dela foram um tiro e um abraço ao mesmo tempo. Eu senti as lágrimas escorrerem sem controle. Não por vitória, mas por alívio. Um alívio que vinha do reconhecimento de que o amor de Luísa continuava vivo através das escolhas certas. Marta estava comigo, sentada na cadeira ao lado, e apertou minha mão com força quando ouviu aquilo. Ela sabia o peso daquela decisão, sabia o quanto aquilo significava. Percebi que, de algum modo, todos ali, eu, Marta, os avós paternos, até os assistentes sociais, estávamos tentando reconstruir um pedaço da vida de 2 crianças que não tinham culpa de nada. Era como se todos estivéssemos trabalhando juntos para cumprir o último pedido de Luísa, que os filhos dela fossem amados e protegidos. Saí da sala com a guarda provisória, mas com a certeza de que seria definitiva. Os avós paternos me abraçaram antes de ir embora, e foi um abraço triste, resignado, mas cheio de respeito. Eles não me viam como inimiga. Me viam como o lugar seguro que os netos deles precisavam. E ao caminhar de volta para a casa onde eu estava hospedada com Fernando e Isabela, senti uma responsabilidade gigantesca pousar sobre meus ombros. Mas pela primeira vez em muito tempo, era um peso que eu estava pronta para carregar. Os meses que se seguiram foram longos, desgastantes e marcados por uma mistura de alívio e dor. Cada nova audiência era uma ferida reaberta, mas também um passo em direção à justiça que minha filha jamais pôde ver. O tribunal sempre parecia frio, impessoal, com aquele cheiro de papel, madeira velha e tensão no ar. Eu me sentava no banco reservado para familiares, com Marta ao meu lado, e observava Roberto sendo escoltado para dentro daquela sala iluminada demais. Ele evitava olhar para mim, talvez por vergonha, talvez por covardia. O promotor descreveu todos os crimes com precisão: homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude financeira, falsificação de documentos, manipulação psicológica, ameaças. Uma lista tão extensa que parecia impossível que um único homem tivesse sido capaz de tanto. Mas ele foi, e cada detalhe fazia a sala inteira prender a respiração. Eu me agarrava às mãos de Marta sempre que o nome de Luísa era mencionado, porque parecia que meu coração queria saltar do peito de tanta dor. Os advogados de Roberto tentavam argumentar insanidade temporária, alegavam estresse, diziam que ele não sabia o que fazia. Mas nada conseguia apagar as provas no pendrive de Luísa, as gravações de áudio dele gritando, as transferências bancárias fraudulentas, as mensagens ameaçadoras, as fotos que ela tirou escondida. Cada uma delas era uma voz da minha filha dizendo: "Eu avisei." Era como se ela estivesse ali comigo, lutando para que a verdade fosse finalmente reconhecida. Os jurados ouviam tudo em silêncio, com expressões cada vez mais duras. A cada sessão, eu percebia que a máscara de Roberto se desmanchava um pouco mais. Ele não era mais o homem seguro e manipulador que todos conheciam. Era só um criminoso tentando escapar de uma verdade impossível de esconder. Teve um momento em que ele tentou se levantar para falar com o juiz, mas a voz falhou, como se até as palavras tivessem abandonado ele. Quando o veredito finalmente chegou, senti minhas mãos formigarem. O jurado responsável se levantou e anunciou, com todas as letras, que Roberto era culpado em todas as acusações.
A sentença era pesada. Décadas de prisão, sem possibilidade de redução significativa. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, como se todos precisassem respirar antes de seguir em frente. Marta começou a chorar. Eu fechei os olhos e agradeci a Deus, não pela punição, mas por finalmente haver justiça para Luísa. Roberto foi retirado da sala sem olhar para trás, e, enquanto o vi desaparecer por aquela porta, senti um capítulo da minha vida se encerrar. Não era um final feliz, porque não existem finais felizes quando uma filha é arrancada da gente, mas era um final necessário. Um final que permitia que eu, Fernando e Isabela começássemos a reconstruir nossas vidas sem a sombra daquele homem. E naquele momento percebi que a justiça humana tinha feito sua parte. Agora, cabia a nós viver um novo começo. Depois do julgamento, a vida parecia um campo aberto depois de uma tempestade. Tudo devastado, mas finalmente silencioso. Voltar para casa com Fernando e Isabela foi como reaprender a viver. A manhã seguinte foi estranha. Acordei e por um instante achei que tudo tinha sido um pesadelo do qual eu finalmente havia despertado. Mas bastou ver as mochilas deles no sofá para lembrar que a realidade tinha me mudado para sempre. Ainda assim, havia algo novo no ar. Um tipo de esperança tímida, como uma flor nascendo entre escombros. Os primeiros dias foram de ajustes. A casa, antes silenciosa demais, agora tinha o som de passos pequenos correndo pelo corredor. Risadinhas discretas, desenhos espalhados pela mesa, brinquedos surgindo nos cantos. Isabela adorava me seguir pela cozinha enquanto eu preparava o café, perguntando tudo, desde "Vovó, por que o pão faz fumaça?" até "Vovó, você sabe desenhar coração?" Fernando era mais sério, observador, mas aos poucos foi se abrindo. Percebi que quando ele começava a confiar, falava sobre a escola, sobre o que gostava de comer, sobre como queria aprender a andar de bicicleta. Marta continuou morando conosco e sua presença foi essencial. Ela era uma segunda mãe para as crianças e, para mim, uma amiga que a vida escolheu colocar ao meu lado no momento mais sombrio. Às vezes, quando os pequenos iam dormir, nós duas sentávamos na varanda e conversávamos sobre Luísa. Não de um jeito triste, mas de um jeito que mantinha a memória dela viva sem ferir. Era como costurar, com palavras, o que a dor tinha rasgado. A casa começou a ganhar novas cores. Pintamos o quarto das crianças, colocamos cortinas novas, plantamos flores no jardim. Cada mudança era um pequeno ritual simbólico, como se estivéssemos expulsando pouco a pouco o peso dos meses anteriores. Eu, que antes mal conseguia sorrir sem sentir culpa, agora me pegava rindo das perguntas sem sentido da Isabela, do jeito teimoso de Fernando, da espontaneidade de Marta. Era estranho sentir alegria de novo, mas também era libertador. Às vezes, claro, a tristeza vinha como uma onda, um cheiro, uma música, uma lembrança repentina. Tudo podia abrir a ferida novamente. Mas eu aprendi que sentir dor não me afastava do amor. Pelo contrário, me aproximava ainda mais de Luísa. Ela estava em cada abraço das crianças, em cada história contada antes de dormir, em cada pequeno gesto que eu tentava repetir como ela faria. Meu luto foi se transformando em propósito, e meu propósito virou combustível para continuar. Aos poucos, percebi que a vida não estava se reconstruindo só para as crianças. Estava se reconstruindo para mim também. Porque, apesar de tudo, eu ainda tinha algo precioso. A chance de oferecer àqueles dois pequenos exatamente o que Luísa queria que eles tivessem. E foi nessa missão que encontrei a força para seguir em frente. Não porque a dor passou, mas porque o amor. Esse nunca passou. E nunca vai passar. Com o passar dos meses, percebi que a vida não estava apenas voltando ao eixo. Ela estava me chamando para um novo propósito. Não um propósito grandioso, daqueles que a gente anuncia ao mundo, mas um propósito íntimo, silencioso, que nasce no fundo da alma e vai crescendo devagar. Comecei a enxergar que tudo o que vivi, por mais doloroso que fosse, estava me empurrando para algo maior, ser a fortaleza que meus netos precisam, ser o colo que Luísa teria sido,
ser a ponte que impede que a dor deles vire um abismo. Em muitos momentos, enquanto arrumava a cozinha ou ajudava Isabela a pentear o cabelo, eu me pegava imaginando o que Luísa diria se estivesse ali. Talvez ela sorrisse do jeito doce que tinha quando via as crianças brincando. Talvez me abraçasse por trás, como fazia quando era pequena, e dissesse: "Obrigada, mãe." E de certo modo, era assim que eu seguia, como se cada gesto meu fosse uma forma de honrar a memória dela. Um pedaço de amor que continua vivo mesmo na ausência. Fernando começou a me perguntar sobre a mãe. No começo, eram perguntas pequenas, cuidadosas, como quem teme a resposta. Depois, perguntava mais. Queria saber como ela era quando criança, o que gostava de comer, do que tinha medo. E cada resposta que eu dava parecia acender uma luzinha nos olhos dele. Era como se ele estivesse montando um quebra-cabeça emocional, juntando histórias para entender quem ele era. E eu me sentia privilegiada por ajudá-lo a construir essa imagem tão necessária. Marta também encontrou um novo propósito. Ela se tornou uma força dentro da nossa casa, não só ajudando com as crianças, mas ajudando a curar minhas próprias feridas. Às vezes, quando eu estava prestes a quebrar, era ela quem segurava minha mão e dizia: "A senhora não está sozinha, Dona Teresa." E isso, vindo de alguém que também perdeu tanto, tinha um peso diferente. Era como ser sustentada por alguém que entende exatamente onde dói. A rotina da casa, antes tão dura, começou a ganhar leveza. As risadas das crianças se tornaram uma espécie de música diária, preenchendo os espaços que antes eram ocupados pelo silêncio do luto. Começamos a fazer jantares juntos, desenhávamos no fim de tarde, plantávamos novas flores no jardim, pequenas coisas, mas que traziam vida de volta para dentro da casa. E eu percebi que essas pequenas alegrias eram as pedras que construíam o nosso novo caminho. Hoje, quando olho para Fernando e Isabela brincando no quintal, sinto algo que achei que nunca sentiria de novo: esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança madura, que entende a fragilidade da vida e justamente por isso a valoriza ainda mais. E sei que esse novo propósito não veio do nada. Ele nasceu do amor da minha filha, da coragem de Marta, da força que precisei encontrar para continuar. E, acima de tudo, nasceu do desejo de transformar dor em vida, medo em proteção e perda em um caminho possível. Sabe? Quando tudo terminou e a casa finalmente ficou em silêncio, eu sentei na varanda e percebi uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. A vida sempre deixa pistas do caminho certo, mas a gente só consegue enxergar depois que atravessa a tempestade. E talvez você, que está ouvindo minha história agora, também esteja no meio de uma tempestade que parece não ter fim. Eu precisei perder muito para entender que a gente não controla tudo, mas controla o que faz com aquilo que nos acontece. E hoje eu te pergunto, com todo carinho, o que você tem carregado que já passou da hora de transformar? Será que não existe algo na sua vida que, assim como eu, você precisa ressignificar para seguir em frente? Será que a dor que você sente agora não é, na verdade, um convite para um novo capítulo? Porque, no fim das contas, ninguém escolhe o que acontece com a gente, mas a gente sempre escolhe como renasce depois. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu te faço um convite. Continue aqui comigo. Tem muita coisa que eu quero dividir com você. Se inscreva no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa comunidade que cresce com histórias que curam, ensinam e fortalecem.